pouco mais de um ano, larguei tudo para ser day trader. Deu certo? Me arrependi? Recomendo fazer isto? Se você quer saber a resposta, fique até o final do vídeo. Para ser mais exato, há 1 ano e 3 meses, tomei a decisão de abandonar meu antigo trabalho e viver unicamente de trade. E tudo mudou na minha vida. E queria compartilhar com vocês sobre essa minha experiência. Se você tem um sonho de um dia viver de day trade, assista esse vídeo. Não irei fantasiar nada, não irei mentir, mas simplesmente dar um relato pessoal. E óbvio, você pode ter um desempenho totalmente diferente do meu, consequentemente tendo um resultado melhor do que o meu. Ou pior. E tudo bem por isso, cada um. Para quem não me conhece, meu nome é Romulo. Eu estou no mercado há quase 4 anos. Sei que é pouco tempo para alguns, e muito tempo para os que estão começando a se aventurar agora. Mas nesse período de tempo, aprendi muitas coisas e queria compartilhar com vocês. Creio que este vídeo possa te ajudar a ter uma base ou uma referência de como será a sua trajetória, assim como os outros vídeos que fiz nesse canal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, por que decidi largar o emprego para viver de trade? Acredite, não foi uma loucura, ou talvez até foi, vai saber. Quando iniciei no trade, comecei perdendo dinheiro, como a grande maioria. Mas aos poucos, fazendo os meus diários de trade, fui logo encontrando os meus erros e acertos. E fui corrigindo os motivos das minhas perdas. E após uns 5 meses perdendo, de forma bem consistente, sim, dá para ser consistente na perda, comecei a empatar. Um dia ganhava, outro dia perdia. Fiz mais alguns ajustes e pronto. Comecei a fechar a semana no positivo e meses também. O que para mim era quase impossível antes se tornou real. Passei a ser consistente, mas agora nos ganhos. Stops já não me abalavam mais. Tinha uma confiança enorme no meu operacional e respeitava a fundo o meu gerenciamento de risco. E me mantive alinhado assim por quase 7 meses, até tomar a decisão de sair do meu trabalho para viver somente de trade. Já estava ganhando umas 4 vezes mais do que ganhava no meu antigo trabalho. Amava fazer day trade e era aquilo que queria para minha vida. Até que tive a coragem para sair e viver somente daquilo. Já tinha uma grana para aguentar as pontas por um período e estava confiante. Mas um medo, uma ansiedade, uma insegurança que achava que tinha controlado, passaram a me atormentar novamente. E toda aquela parede sólida de confiança em meu operacional desabou, como se fosse feito de papel. E aí me vi em uma situação de descrença do day trade, mas ao mesmo tempo com raiva de mim mesmo, pois sabia que dava certo, pois já tinha dado antes. E a culpa do meu fracasso, entre aspas, era do meu emocional. De um erro meu, uma fraqueza. O fato de ter saído do trabalho para ter o trade como minha única fonte de renda pesou muito no meu emocional e consequentemente nos meus resultados. Então aqueles 7 meses de ganho, de forma consistente, chegaram ao fim. E de brinde desenvolvi uma certa desconfiança do meu operacional, apesar de saber o quanto era assertivo. Na minha cabeça ele sempre daria errado e nunca mais conseguiria ter tranquilidade como tinha antes. Sim, sem dúvida, sair do trabalho pesou muito e abalou muito minha maneira de operar dentro do mercado. Aí você deve me perguntar, vale a pena sair do trabalho para viver de trade? E te respondo com toda sinceridade, depende. Se você tem uma outra fonte de renda que permita que você se mantenha e permita que você pague as suas contas e você já vem consistente por um período bom, mais de 1 ano, acredito que sim. Porém, caso você só tenha um emprego como fonte de renda, melhor segurar as pontas. Sei que às vezes temos que lidar com chefes não muito legais, mas vai por mim. É melhor ter essa pressão do que ter a pressão de pagar as contas e estar apertado financeiramente falando. Achei que seria fácil, achei que ficaria rico, achei que tinha controlado meu emocional. Pobre coitado, mal sabia eu que estaria por vir. Entrei em um declínio forte. Antes, os meses que já eram comuns fechar no positivos, passaram a ficar no vermelho. Antes, as semanas positivas passaram a ser lendas urbanas. E tudo que tinha conquistado até aquele ponto, escorreram pelas minhas mãos, como se fosse água, e voltei para a estaca zero. Só que isso me ensinou lições valiosas, coisas que só o deserto ensina. Não falo isso para desanimar você ou passar a desacreditar do trade, mas sim para falar uma realidade que muitos vendedores de cursos não contam. Falar coisas que livros nenhum ensina, somente a experiência, quando você coloca a cara a tapa. Aí você deve me perguntar, Romulo, você acha que dá para ganhar dinheiro com day trade? E te respondo, sem dúvidas, meus amigos. Mas você tem uma longa caminhada pela frente, então pense bem antes de sair do trabalho. Mas se você consegue conciliar os dois, tanto o seu trabalho como o day trade, e dá para trabalhar nos dois de uma forma conjunta,
maravilha, você estará no melhor ponto possível para ser um trader bem-sucedido. Mas caso você tenha que abandonar um para viver do outro, aí o negócio fica um pouco mais complicado. E isso aconteceu comigo, vocês vão entender um pouco mais à frente. Então você pode pensar, então você se arrependeu de ter saído do trabalho para viver de day trade? E eu te respondo, claro que não. Pode parecer um pouco contraditório depois de todo esse sermão, digamos assim que dei. E eu vou explicar o porquê. Como disse anteriormente, estava ganhando bem mais que meu antigo trabalho, sendo trader. E naquela época em questão, estávamos vivendo uma época de pandemia. E por esse motivo, trabalhei horário corrido, às 1h da tarde aproximadamente, estava livre para operar. Então tinha tempo. Mas com o fim da pandemia, meu trabalho voltou a exigir trabalho integral, o que me impedia de continuar operando. E por esse motivo, abri mão do meu emprego, pois não daria mais para conciliar os dois. Então imagine a seguinte situação. Você ganhava X em seu emprego normal, digamos assim, e paralelamente 3, 4 vezes mais com o trade. Qual você optaria em ficar? Eu não pensei duas vezes. Além de ganhar muito mais, passei a trabalhar com algo que realmente gostava e no conforto da minha casa. Certa vez vi uma história que dizia assim: era um mestre e um seu aprendiz. Essa história tem várias versões, mas eu vou contar a minha rápida, de uma forma resumida. E eles estavam acampando e encontraram um vilarejo, tipo uma vilazinha, um sítio. E chegando lá eles notaram que era uma vila bem pobre. E nessa vila eles perguntaram: olha, como é a fonte de renda de vocês? E eles falaram: olha, a gente tem aquela vaca, dela a gente tira nosso sustento. E eles foram muito bem recebidos, atendidos naquela ocasião. E no outro dia, quando partiram, o mestre falou para o seu discípulo: ó, vá lá e empurre aquela vaca do penhasco. E o discípulo, um pouco contraditório, pensou: poxa, eu vou empurrar a única fonte de renda para eles, mas ele acabou obedecendo às ordens do mestre e assim o fez, por mais que ele não quisesse. E anos depois ele voltou naquele vilarejo, né, e notou que aquilo ali estava tudo muito diferente, estava tudo mais moderno, estava tudo mais evoluído. E ele, intrigado com aquela situação, por achar que ia encontrar um vilarejo falido, quebrado, chegou lá nos donos e perguntou: ora, o que foi que aconteceu com vocês? Então eles explicaram: a gente tinha uma vaca que era a nossa única fonte de renda. Depois que ela caiu do penhasco, a gente teve que se virar e correu atrás de outras soluções. E assim a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. Então isso meio que começou a abrir os meus horizontes e sair daquela vida que tinha. O day trade me ensinou a perder o medo de perder. E passei a ser mais ousado em algumas áreas da minha vida. E tentar evoluir mais e sair da minha zona de conforto. A zona de conforto e a rotina pode prejudicar a criatividade de qualquer pessoa. É importante sair dela e buscar novos desafios. Como diz o ditado: é melhor derrubar a própria vaca do penhasco do que deixar que alguém a derrube por você. Lembrando, isso não é recomendação para você fazer o mesmo. Cada um tem suas responsabilidades e vidas diferentes. Tudo isso que eu falei foi apenas o meu relato, como trader. E desejo a você todo o sucesso do mundo. Tenha fé em Deus, estude muito, que sua hora vai chegar. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Tenho certeza que pode te ajudar nessa jornada de trader. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, fique com Deus, valeu, falou, fui!